Agora, Yuri Pita, a gente vai chamar a nossa analista de internacional, Fernanda Manhota. Fernanda, já começo te perguntando, pensando numa escala global, né? A gente então tem Israel lutando contra 7 frentes diferentes, o Círculo de Fogo, né? E também eu gostaria que você repercutisse, contasse para a gente qual é a consequência da participação direta de Israel, do Irã, né, mais efetiva do Irã e também dos Estados Unidos. Manhota, boa tarde para você. Oi, Débora, Yuri, a todos que nos acompanham. Olha, Débora, para responder essa pergunta, então, tentando pensar não só nos impactos regionais, mas também nos impactos extra-regionais desse conflito, envolvendo grandes atores, né, que não estão na região, mas que têm interesses muito próprios naquela parte do mundo, a gente precisa, antes de mais nada, mapear, e eu acho que é isso que não está claro ainda nesse momento, qual vai acabar sendo o desdobramento efetivo dessa operação. Os israelenses estão chamando essa operação, eles estão tratando essa operação como sendo uma operação isolada. Então, quando eu digo do ponto de vista de Israel, o que Israel pretende? Israel alega nessa chamada Operação Northern Arrows, que é o nome que eles deram, que eles estão ali numa tentativa de mitigar a capacidade ofensiva do Hezbollah no Líbano e, portanto, eles encaram isso como um ataque terrestre que começou agora, né, recentemente, desde ontem a gente falava disso, limitado, com ambições localizadas e direcionadas. Então, o Irã, ele responde a esse movimento que Israel fez no Líbano, talvez tentando ressignificar o que Israel propriamente tentou propor. É bom entender que Israel, lá em anos anteriores, né, já teve outras tentativas de ocupação dessa região ou de tentativa de desmobilização do Hezbollah que não foram bem sucedidas, né? Se a gente pensar na própria invasão ao Líbano em 82, o que também na época era tratado como um ataque circunscrito, acabou virando uma ocupação mal sucedida de 18 anos. Então, nesse momento, assim como Israel alegava que era um ataque cirúrgico e talvez veja agora uma escalada que fuja ao seu controle e que acabe se prolongando com consequências ainda desconhecidas, do lado iraniano, a gente tem que se fazer a mesma pergunta. Esse é mais um ataque pontual, como foi o de abril, uma resposta objetiva a um ato que se consumou recentemente com a invasão terrestre, ou não? É o deflagrar efetivo de uma guerra que só vai escalar. Dependendo da resposta que se tenha a esse processo, aí entram os Estados Unidos e outros atores extra-regionais importantes. Os Estados Unidos são aliados históricos de Israel, possivelmente vão reafirmar, como já tem deixado claro, essa aliança, e do ponto de vista prático, isso significa continuar fornecendo recursos financeiros, militares, treinamento, compartilhamento de inteligência, de dados, para que as forças israelenses, concretamente, tenham capacidade de reação e que sejam mais efetivas, tanto na interceptação de eventuais ataques, como foi o caso desse que a gente está descrevendo agora, quanto, eventualmente, até na sua capacidade ofensiva. Os Estados Unidos têm sido muito cuidadosos nesse processo por 2 razões. Primeiro, porque eles estão tentando evitar trazer para si um problema que, em princípio, é apenas de um aliado seu e não seu próprio, né? Então, os Estados Unidos estão evitando mobilizar próprias tropas, mobilizar forças de inteligência in loco, né? Apenas fornecendo apoio, que foi o que deixou claro o representante da defesa que falava há pouco. Isso porque eles não têm interesse em jogar os Estados Unidos para dentro do conflito. E, em segundo lugar, né, por fim, é importante também entender que os Estados Unidos, ao se posicionarem nesse conflito, e se eventualmente forem muito mais diretos nessa participação, eles podem suscitar que outros atores aliados do Irã também entrem para esse tabuleiro. E aí a gente está falando principalmente da Rússia. Lembrando que hoje os Estados Unidos são o principal aliado de Israel e a Rússia é uma importante provedora de insumos também no caso do Irã. Então a gente poderia ter um pequeno polo de disputa geopolítica acontecendo
acontecendo nessa porção do mundo, coisa que ninguém gostaria de ver e que traria muito mais complexidade ao conflito, Yuri e Débora.